Essa aqui é uma gestora administrativa responsável por 4 lojas. A gente fez uma mentoria com ela e eu vou trazer aqui uma situação que nós observamos logo que ela começou a fazer uso dessa ferramenta. Aqui eu trouxe uma indicação desse aplicativo do Clockify. Se você faz uso de alguma outra ferramenta, não importa. O importante é que você saiba efetivamente para onde está indo o seu tempo. É um recurso mais escasso, mas também mais democrático de todos. Olha esse caso dela aqui. E ao longo de um mês, para onde que ela investiu tempo? Para onde que ela se dedicou e olhou? Ela trabalhou ali 174 horas no mês. A gente está falando de uma gerente administrativa, responsável ali por 4 lojas. Então, a gente está falando de um setor de comércio. Essa gestora se dedicou a maior parte do tempo dela ali na área financeira. Mas também dedicou ali 44 horas no comercial. Se fosse olhar, nem era muito bem a área dela ali não. Então, tem ali a parte comercial que cuida da equipe de vendas. Ela é mais aqui nos bastidores. Mas 25% do tempo dela foi gasto nessa área que não é de responsabilidade dela. Aqui já há um sinal de alerta. Será que você está sem tempo porque você está se dedicando a atividades que não são suas, que outros poderiam fazer, mas que aí acabam não fazendo bem feito e acaba caindo para você? Agora, olha que interessante. Nós criamos para ela uma categoria chamada bombas, justamente porque como ela está coordenando ali várias lojas, acontecem bombas a todo momento. Então, tudo que não estava programado, planejado, que ela teve que parar para se dedicar, nós chamamos de bombas, que é esse azul mais escuro aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui que ela ficou 3 dias no final do mês se dedicando ali a uma bomba que estourou. Então, 22% dedicado a bombas. Outros 7% dedicado a planilhas, relatórios, que totalizaram aqui, ó, quase 30%, 29,7% de temas que não deveriam acontecer. Planilhas, relatório, ficar ali traduzindo as coisas tudo ali em Excel, não deveria se ter um sistema funcionando, ou deveria ter um sistema rodando e funcionando. Você vai ver sobre isso. E aí ela quase não se dedicou à parte de RH, menos de 7% do tempo dedicado a RH. A gente está cansado de ouvir falar que precisamos cuidar dos colaboradores, desenvolver a cultura da empresa, desenvolver um bom clima de trabalho, mas essa gestora estava dedicando-se a desarmar bombas ao invés de cuidar de um bem extremamente precioso, que são os colaboradores, são as pessoas dentro da empresa. Tá, beleza, tiramos a fotografia atual. Agora vamos entender aqui quais foram essas bombas que neste mês explodiram no colo dela. Primeira bomba, atrasos na folha de pagamento. Era para pagar num dia, não conseguiu fechar a apuração desse número e acabou atrasando, ela teve que ir lá intervir. Outra bomba, divergências na contagem do estoque. Dava erro, na hora de fechar ali o cálculo da semana, dava sempre erro. Reconfiguração do sistema, naqueles tais 3 dias ali no final do mês, é porque ela teve que parar tudo e ir para uma determinada loja, reconfigurar o sistema que tinha perdido tudo. E por fim, discussão entre a caixa e a atendente em uma determinada loja. Briguinha ali entre 2 colaboradoras. Bombas que caíram no colo dela. O que ela fez? Ela pegou e apoiou a equipe de RH, então, nessa apuração, nesta conferência da folha de pagamento. As coisas não estavam encaixando muito bem ali naquele cálculo. Ela foi lá e fez o cálculo. Pegou para fazer o cálculo. Resolveu. Conseguiu ali, com poucos dias, atrasou o pagamento, mas resolveu a situação. Divergências no estoque. Foi lá, fez reunião com o pessoal nas 4 lojas, alertando as pessoas sobre a importância de controlar bem o estoque para não dar divergência, ter esse controle ali correto do que precisava acontecer. Depois, na reconfiguração do sistema, ela fez quase que uma força-tarefa, um acampamento ali junto com o analista de TI, 3 dias intensos acompanhando essa solução, né, para fazer a loja não parar, né, nas vendas, no processamento ali.
para resolver o problema da briguinha ali entre as duas colaboradoras, ela sentou com cada uma delas, fez um feedback com cada uma dessas colaboradoras, ressaltando a importância da união, a importância do trabalho em equipe. Olha o quanto olha quanto que essa gestora trabalhou nesse mês. Ela parou várias vezes para poder se dedicar a resolver esses problemas. Trabalhou mesmo, foi lá conversar com o RH, pegou a planilha para fazer, conversou com a equipe das 4 lojas, alertando para prestar atenção, treinando ali as pessoas no uso ali das informações do estoque, conversou sobre o trabalho em equipe, trabalhou muito. Trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou, se dedicou bastante. Mas na verdade, vai dar errado. Vai dar errado. Mês que vem vai acontecer tudo de novo. Tudo de novo. Quem sabe dizer por que vai dar errado? O desenho aqui já dá uma indicação. O que essa gestora está fazendo que, apesar de trabalhar muito, vai dar tudo errado de novo? Por quê? O Thiago falou um negócio, ó. Onde é que estão os supervisores? Onde que estão os coordenadores? Que tá caindo tudo no colo dela, né? Tem outra questão, ele falou também, ó. Entendo que nesse caso está faltando treinar melhor o time para que eles possam resolver os problemas pontuais. É verdade. Talvez a equipe de RH poderia ser melhor treinada ao invés do que ela pegar para fazer simplesmente o cálculo da folha de pagamento. Mas onde que está o problema aqui? É porque esta gestora, na verdade, ela está atacando os sintomas, os problemas, as consequências dos problemas, a parte superficial da coisa. Ela não está indo na causa raiz. Então, este mês, ela foi lá com a equipe de RH, pegou a planilha, fez o cálculo de apuração certa, por mais que atrasou 1 ou 2 dias, pagou todo mundo. Mês que vem o pessoal vai errar de novo. Não treinou? Adianta chamar o pessoal para poder prestar atenção ali no estoque? Talvez não, porque tem mais coisas que levam as pessoas a errar o cálculo do estoque. Não é só falta de atenção. E se eu estou atacando simplesmente falta de atenção, vai dar problema de novo. Eu estou atacando os sintomas ao invés de atacar as causas do problema. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção nesses termos que eu estou utilizando. Atacar consequência, atacar o sintoma, ao invés de atacar a fonte, ao invés de atacar a causa do problema. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui, ó. Uma coisa é você estar ali escrevendo e deu um problema. A ponta do lápis quebrou. Vai atrapalhar, vai impactar o seu processo, vai atrasar o seu trabalho. Então, aqui é um exemplo bem lúdico, bem simples. Mas aconteceu uma bomba. A ponta do lápis quebrou. Uma coisa é você ir lá, na hora, imediatamente, pegar um apontador e apontar a ponta desse lápis. Rapidamente, você vai voltar a escrever. O processo vai voltar a fluir. Mas você está atacando apenas a parte superficial desse problema. O interessante é que você tenha uma ação de bloqueio, que vai realmente matar a causa desse problema. Se ao invés de ficar ali apontando esse lápis o tempo todo, você começar a passar a utilizar uma caneta ou uma lapiseira, aí sim você está atacando uma causa. Porque o lápis, se você apontar ele hoje, amanhã ele vai quebrar de novo. Aqui eu tenho 2 tipos de ações. Ações imediatas, que eu fui ali rapidamente, de uma maneira rápida, de uma maneira muitas vezes mais barata, resolvi a situação. Rapidamente eu voltei a escrever. Mas em outro momento, vou investir um pouco mais, que aí eu vou ter ali, ao invés de ter um lápis, vou ter que comprar um outro equipamento nessa situação. Em um outro momento eu preciso resolver essa situação comprando uma caneta. Então eu tenho ações imediatas que são importantes, são relevantes. Essa gestora aqui, ó, ela precisava fazer o que ela fez. Não dá para poder
ir treinar a equipe de RH em como apurar a folha de pagamento, um treinamento que vai durar 1 semana, 15 dias, fazer tudo isso para depois conseguir o número certo e pagar as pessoas. Não dá tempo disso. Ela tem que ir lá e fazer o cálculo. O problema é quando você só fica aqui. E aí todo mês você está fazendo o cálculo. Aí é que gera o problema. Ela tem que ir lá e acampar numa loja para resolver a explosão da bomba do sistema. Tem que pegar o pessoal do TI e fazer aquele caixa funcionar e sincronizar com o banco de novo, rapidamente. Mas não basta ficar só ali. Quero contar um caso de um gestor que a gente começou a apoiar, e ele é um gestor financeiro. E aí, a gente está mostrando sobre a importância da análise dos relatórios financeiros para ele, quais são os principais indicadores que ele precisa apresentar para a diretoria, mas antes disso, ele tinha um problema muito grave. Não conseguia fechar o tal DRE a tempo no mês. Ele ia lá e fechava esse relatório lá na 3ª semana. Lá para o dia 20, ele estava publicando a informação do resultado do mês anterior. Então, demorava 20 dias para isso. E eu virei e falei, não, senhor, ninguém consegue fazer a gestão de uma empresa sem esses indicadores financeiros a tempo. Ninguém consegue esperar tanto tempo. Relatórios financeiros devem ser fechados no máximo no final da 1ª semana. Não tem porquê demorar mais do que isso. Pela dinamicidade do mercado, da tomada de decisões, precisa ser assim. O que aconteceu? Logo que eu dei essa chamada de atenção ali no nosso projeto, falei com esse gestor. Logo que eu fiz isso, as coisas começaram a fluir. E ele começou a entregar o relatório financeiro logo no final da 1ª semana, no máximo no início da 2ª semana, o relatório estava ali. Mas, à medida que a gente foi fazendo as análises, eu fui percebendo esse gestor cada vez mais desanimado, desmotivado, resmungando. Até que um dia ele chegou e falou, não, Heori, não dá mais. Não tenho condições de cumprir o nosso combinado de entregar esse relatório financeiro na 1ª semana ou no início da 2ª. Minha mulher está reclamando. Falei, o que tem a ver sua mulher está reclamando? O que é que tem a ver? Eu pensei que você tinha resolvido a situação. Não resolvi nada. Na verdade, o que eu estou fazendo é levando o trabalho para casa para dar conta de te entregar o relatório financeiro. Era isso que ele estava contando. Ele pegou para fazer. E aí, dava conta de entregar o resultado. Mas a um custo pessoal muito grande. Ele falou, minha mulher não aguenta mais eu passar o final de semana enfiado na frente daquele computador trabalhando. Por quê? Porque a equipe dele, que fazia os lançamentos ali durante o dia, né, durante a semana, pagamentos, recebimentos, lançava errado, errava o plano de contas. Porque ali havia uma dificuldade de sincronização da puxada dos dados do sistema para poder juntar a parte comercial com a parte de despesa. Era um caos para fazer isso. Dava muito trabalho. Até que a gente começou a falar, não dá para fazer assim. Só está enxugando gelo. Você só está enxugando gelo. Você está sobrecarregando o trabalho para dar conta de algo que não é sustentável. Você está tendo um esforço muito grande por um resultado pior. Então a gente foi lá, chamamos a equipe, revisamos o plano de contas, simplificamos aquele plano de contas, enxugamos ao máximo, que dê ainda para fazer algumas análises, mas sem gerar dúvidas na hora da equipe. Fizemos um workshop ali com o pessoal, 2 dias conversando com a equipe sobre aquela situação. Diferença, gente, é uma empresa pequena, né? Então é óbvio que o nível de maturidade não era tão alto. Então a gente foi lá, explicou a diferença de custo, de despesa, qual a informação que a gente ia fazer com o custo, qual a informação que a gente ia ter ao analisar a despesa. Ele foi lá, conversou com o gerente do banco para poder avaliar lá o modelo de sincronização disso com o banco, com o sistema. Foi lá na menina do RH para poder ver o fechamento ali da sincronização com as informações de folha de pagamento, hora extra, enfim, para conseguir fechar esse relatório no prazo que nós precisávamos ao final da 1ª semana, no máximo. Mas isso demanda um volume de trabalho maior. Mas depois que ele tomou essa atitude de bloqueio, as coisas fluíam.
E aí começou a ter lá o final de semana dele tranquilo, porque o trabalho tinha sido feito, bem feito. E é isso que eu falo. Tem gestoras que estão reagindo, tá sempre ali enxugando o gelo, correndo atrás para desarmar a bomba, sem parar um pouquinho para refletir sobre o que está fazendo, só está trabalhando. Enquanto que tem outros gestores que já dominaram essa arte de encontrar as ações fundamentais para eliminar de uma vez o problema. Então, vamos ver aqui então como que essa gestora poderia ter feito. Se a bomba era atrasos na folha de pagamento, o que ela fez? Ela foi lá e apoiou a equipe de RH na apuração. Deixa eu colocar maior para vocês. Na apuração, na conferência ali. Essa é uma ação imediata, que, como eu falei, precisava ser feito. Cuidado aqui quando eu estou falando, hein? Ações imediatas, por mais que a gente fale que elas não são suficientes, elas precisam acontecer. Se está vazando o cano, eu preciso enxugar o chão daquela água que está vazando. Mas não, só isso não é suficiente. Esse é o ponto. Talvez a gente fique aqui demonizando as ações imediatas, você acha que não precisa fazer. Pelo contrário, elas precisam. Não são apenas suficientes. Eu preciso de uma ação de bloqueio. Então, vamos lá. Ela precisa revisar o processo de apuração da folha de pagamento com a equipe, identificando os gargalos, identificando as ferramentas utilizadas no cálculo, treinando essa equipe. Talvez o processo ali é muito burocrático, as informações que a contabilidade manda não são claras, tem muita coisa espalhada de informação para poder fechar essa folha a tempo, né? Envolve diretoria, envolve acordo com o colaborador, com a liderança, cada colaborador é de um jeito. Tem empresas que é meio caótica essa situação. Então, tem que parar e revisar esse processo, identificar ali onde que estão essas barreiras, para que, ao fazer isso, nunca mais atrase ou não tenha mais essa frequência desse problema. Divergências no estoque. O que ela fez? Chamou todo mundo, reuniu as pessoas e alertou da importância sobre o controle correto desse estoque, de cuidar para não errar. Cuidar para não errar é importante? É importante. Alertar as pessoas de que isso é relevante? É legal? É legal, mas não é suficiente. O que ela precisa fazer, nesse caso, é implementar uma rotina de verificação desse estoque, conectando ali vários tipos dessas movimentações no sistema. Entrada, saída, devoluções, colocar uma sistemática de controle desse estoque. Não adianta ser apenas uma contagem, nesse caso dela ali, só quinzenal, só mensal. Vai dar erro. Aqui eu preciso estar ali, se possível, quase que no dia a dia, se o problema for muito grande. E veja que eu estou falando aqui, implementando uma rotina de controle, certo? Isso é meio que uma ação de contenção, né? Mas ainda assim não é suficiente. Mais do que essa ação só controlar, eu vou aumentar os apontamentos de erros. Mas aí agora eu tenho a equipe mais atenta, um melhor apontamento desses números e uma sincronização e uma melhor sincronização dessas movimentações referenciadas no sistema. E aí tudo fecha e arredonda bacana. Então não é uma única ação, não é uma ação só momentânea, é um conjunto de ações para atacar consequências e causas. No seu dia a dia, ao invés de ficar ali passando o tempo resolvendo probleminha, pensa um pouco sobre o que é causa e o que é consequência. De onde nascem os problemas. Adianta fazer o acampamento com a equipe de TI para resolver o problema do sistema? Adianta. Tem que voltar a funcionar esse sistema. Mas o que adianta mais é você parar um pouquinho e dar um ultimato nesse fornecedor. Peraí, não existe ficar ali tendo problema frequentemente. Esse sistema caindo todas as vezes. Ou você conserta, resolve isso, ou eu vou buscar uma alternativa no mercado. As ações de bloqueio, muitas vezes, vou voltar aqui para mim, muitas vezes os gestores têm problemas em não conseguir sair dessa loucura do dia a dia porque eles não dão uma ação de basta. Eles não tomam uma decisão.
fica enrolando, fica ali naquele círculo vicioso. É importante dar um basta e tomar decisões concretas que vão atacar as causas do problema. Não é simplesmente ficar enxugando o gelo, né, enxugando o que precisa ali, adiando fazer o que precisa ser feito. É importante parar, atacar as causas desse problema, ao invés de simplesmente ficar remendando, atacando as consequências desse problema. Então, em algum momento, você tem que virar para esse fornecedor e dar um ultimato nele. Talvez é o que está precisando lá para as duas colaboradoras que estavam brigando entre elas. Ao invés de simplesmente fazer uma reunião ali de feedback, falar sobre a importância de todo mundo estar junto, dar as mãos, fazer a sessão de abraço. Isso é importante? Isso é importante. Isso precisa ser feito? Sim, imediatamente. Mas tem que ter uma ação de bloqueio. Que é o quê? Por que essas duas estão brigando? Qual é a causa desse conflito? As duas não estão se dando bem por uma questão pessoal entre elas ou por uma questão profissional? Alguma coisa ali entre aquela atendente e aquela caixa está dando um problema ali. Há algo que a empresa pode fazer para diminuir esses atritos entre elas? Se não, é hora de você avaliar as movimentações. Nesse caso aqui, elas tinham 4 lojas. Então, será que não dá para movimentar? Pega essa atendente e coloca em uma outra loja. Coloca ela ali sobre o seu olhar atento. Nos próximos meses, você vai ficar ali de olho para, se for o caso, dar oportunidade a outro atendente entrar no lugar dela. Porque não dá para ficar chamando atenção. O funcionário falta todas as vezes. Toda semana ele falta 2 vezes. E aí você vai ficar ali só chamando atenção? Não dá para fazer assim. As ações imediatas, elas funcionam durante um tempo porque você precisa fazê-las. Mas elas não são suficientes para resolver o problema de uma vez por todas. Por isso que tem gente que simplesmente trabalha para reagir, porque está sempre ali tentando resolver essas consequências. E tem outro grupo de profissionais que está ali atacando as causas. O problema parou de acontecer e vai sobrar tempo para se dedicar a análises, a melhorias do setor, a avanços, a resultados. Então preste atenção a colocar no seu dia a dia essas duas ações. Eu tenho ações imediatas que removem as consequências do problema, fazem com que o problema não aconteça e o processo volte à situação normal. Então você está ali tratando, o trabalho acontecendo. Deu um problema? Você para e resolve ali na hora. E o trabalho volta a acontecer. A máquina deu problema? Você chama um técnico, resolve, dá manutenção naquela máquina e aquilo ali flui ao longo do dia. Essas são ações de fácil implementação, muitas vezes baratas, muitas vezes rápidas, porque é pegar e resolver. O cliente veio falando que o produto está com defeito, não rende muito assunto com ele não, pega outro produto que está ok, que está novinho e entrega na mão dele. O cliente vai sair feliz, vai sair satisfeito, vai parar de falar mal da sua empresa na internet. Então isso é uma ação imediata. Agora, também temos as ações de bloqueio, que são as ações que atacam as causas do problema. Por que esse aparelho está dando sempre manutenção? Quais são os problemas frequentes que acontecem ali? É mau uso da equipe? Por que o cliente está falando que precisa devolver esse produto? Quais são os erros que nós cometemos ao longo de todo o processo produtivo para chegar lá no cliente um item com defeito? Então é importante você ter as ações que vão atacar as causas, de onde nascem os problemas, para fazer com que esse problema não volte a acontecer. Essas ações, elas promovem, mais do que fazer com que o processo volte a acontecer, elas promovem a evolução do processo. Eu vou dar saltos de qualidade em relação a isso. Parar de ficar tendo conversa com o cliente porque o produto está dando problema e começar a ter conversas com o cliente sobre os valores que eles percebem ao utilizar o seu produto. Mas essas ações de bloqueio, elas tendem a ser mais demoradas, elas não acontecem ali na hora imediatamente, então você tem que parar um pouco para poder refletir sobre essas causas. Em algumas situações, elas tendem a ter valores de investimento um pouco maiores, mas é melhor você resolver a situação de uma vez do que ficar ali sempre tendo os mesmos probleminhas. Muitos gestores têm essa dificuldade
de identificar esses dois tipos de ações. Quando fazer uma, quando fazer outra. Ou, no máximo, trabalha muito sobre as ações imediatas e não tira um tempo para tratar das ações de bloqueio. Isso, no final das contas, faz com que você chegue em casa cansado, achando que está trabalhando muito, e está trabalhando muito, mas não está trabalhando bem, não está trabalhando de uma maneira esperta, inteligente, e amanhã vai acontecer tudo de novo. Faz sentido?